E por isso que eu optei, então, em conversar sobre essa proposta, né, essa possibilidade agora. No começo não é por falta de assunto, não. Tem muita coisa para a gente falar aí, especialmente sobre o Bolsonaro, né? Para falar mal do Bolsonaro, nós temos trocentos temas, porque o Bolsonaro é o próprio mal, né? Mas o primeiro estabelecimento que disponibilizará a compostagem de corpos humanos deve começar a funcionar ativamente, assim como um crematório, como um cemitério comum, a partir de 2021, lá na cidade de Seattle, nos Estados Unidos. Então, claro, houve uma flexibilização na legislação estadual para autorizar procedimentos do tipo naquela região. Considero uma alternativa muito show, muito boa. Você virar adubo, teu corpo não ficar apodrecendo dentro de uma caixa, nem virar cinzas apenas. Porque tu vai ler ali, se te interessar, claro, é muito bacana, né? Segundo os estudos técnicos, vão minimizar o desperdício, vão evitar poluir as águas subterrâneas com fluidos do embalsamamento e impedir as emissões de dióxido de carbono provenientes da cremação e ainda, óbvio, né, da fabricação de caixões, lápides e túmulos. Essa compostagem humana foi desenvolvida com esse objetivo, né? A ideia é colocar o cadáver num compartimento reutilizável, cobri-lo com lascas de madeira, alfafa e feno, mantendo-o arejado. E aí, aos poucos, ele vai, então, se decompondo. E as caixas são bem significativas, né? A redução orgânica natural é um processo biológico, aí gerenciado, e eles vão usar tudo aquilo que existe no corpo, revertendo para material orgânico. Tudo que você tiver, ou tiver um marca-passo, implantes dentários, ou qualquer outro tipo de apetrecho, né, no seu corpo, por necessidade, vai ser retirado e o seu corpicho vai in natura para essa caixa para se transformar em adubo. Particularmente, eu acho a ideia muito interessante. Não vou dizer que vou fazer, porque não sei se já estará por aqui essa possibilidade quando eu abandonar esse corpo físico, ou se eu terei, até se eu terei dinheiro para fazer isso. Mas veja que lá no passado, quando surgiu a primeira geladeira, a maioria de nós, as famílias de um modo geral, não tinham condições de ter uma geladeira. Então era uma coisa assim quase inacessível. Depois a TV, depois o carro, a TV, a geladeira, tudo sempre que começa é muito caro. E depois, né, a gente vê aí a telefonia. Tem tantas maneiras da gente perceber que o que começa tem um custo muito caro e depois começa a ter opções, até que obviamente se populariza e acaba ficando banal, bem mais barato, né? Então, já que nós estamos no fim do ano, não tem por que também não pensar, né, no final do nosso corpicho, e a ideia me parece muito producente, altamente producente. Aqui nós temos nosso amigo Elvio, ele está me dizendo o seguinte: mas então por que não coloca direto na terra e acontece isso naturalmente? Uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta, mas eu realmente não saberia te responder isso. Acho que existem impedimentos legais para fazer isso, né? Senão as pessoas fariam, quer dizer, morria o seu e colocaria na terra. Enfim, eu estou trazendo isso aqui exatamente por causa
novidade, né? Novidade. Nós estamos sempre atentos a tudo que é novidade, então também tem isso aí, né? Para que você possa ver, saber e pensar a respeito. Aqui a Heloísa Helena diz: eu adoraria virar adubo. Então, temos que optar, né, e pensar nas coisas. E não é só, gente, ficar pensando em coisas negativas, porque morrer não é uma coisa negativa. Morrer é uma experiência, assim como viver, né? Nós aqui no mundo, aqui, especialmente nessa nossa civilização ocidental, fazemos disso um bicho de 7 cabeças, mas realmente não é, né? Então, quem nasceu, se nasceu um dia, com certeza um dia também vai embora, não precisa ser agora, nem daqui a algum bom tempo. Enfim, vamos sempre pensar que nós estamos em modificações. E uma coisa é certa, né? Começar a se dar conta de que a questão que envolve o meio ambiente vai se radicalizar. E não vai levar muito tempo, não. Nós vamos saber de decisões bem fortes para aquelas pessoas que não respeitam o meio ambiente. Hoje nós estamos aí com um governo de criminosos ambientais, né? O governo do Bolsonaro, o governo do Leite, o governo do próprio Marquesan. A gente sabe que são governos que não têm nenhum compromisso mais assim determinado, é realmente um projeto de governo, né? Respeitar a natureza. Não é. A gente sabe que não é. Pelo contrário, no governo do Bozo, especialmente, a gente está careca de saber que eles são a favor de destruir as florestas, de comprometer todos os espaços que nós temos ainda de proteção ambiental e etc, etc. Nós chegamos a um ponto tão absurdo nessa história que o próprio presidente de 57 milhões de boçais brasileiros, ele brigou, bateu boca com uma menina que tem 16 aninhos e que de alguma maneira, apesar de ser tida e havida como uma pessoa que tem dificuldades, que tem problemas, que sofre de autismo e não sei o que mais, ela está capitaneando uma espécie de alô, atenção, vamos parar um pouco, vamos segurar a onda, porque vocês velhos estão destruindo a nossa casa, estão destruindo o nosso futuro. Então essa menina, ela me parece assim que ela tem uma representatividade extrema nos dias que nós estamos vivendo. E esse boçal, esse estrupício, essa coisa que hoje está na presidência da República, discute com uma menina em termos mundiais, globais, como se fosse um pivete, como se fosse um menininho de creche mal educado, sabe? E a gente vê que ela vai ganhar essa discussão, porque a Terra não está dependendo de nós para continuar. Eu, particularmente, sempre achei uma prepotência absurda dizer, né, vamos salvar a Terra. Nós não temos capacidade para isso. Não muito distante está o momento em que a Terra mesmo vai nos expulsar daqui, né? Nós estamos nos destruindo, mas isso é coisa para mais aí 200, 500, 1000 anos. Mas o fato é que essa questão ecológica, ela vai ser razão de muitas coisas, não talvez nesse futuro assim, 2020, 2021, 2022, mas não vai demorar muito para que a gente veja isso. Só para se ter uma ideia, existe uma parte do direito hoje que já discute transformar, assim, por exemplo, rios, florestas, vales e tal, em aquilo que a gente chama, né, em sujeito de direito.
Então, um rio que está sendo poluído por alguém poderá entrar na justiça como um sujeito de direito. Uma coisa ainda muito nova para nós, obviamente, né? Mas que vai ser normal dentro de algum tempo. Não vai demorar muito que nós também vamos ver as pessoas respondendo criminalmente por atos de destruição de algum elemento que esteja sob ameaça. É o caso, por exemplo, que a gente tem conversado aqui volta e meia sobre a questão das abelhas, né? A questão, muitas dessas questões. Gente, o meio ambiente faz parte, nós somos parte do meio ambiente, mas nós estamos numa sociedade tão adoentada, né, tão doente, que a gente não consegue ter essa relação de proximidade. E daí, quando tu fala num assunto tão, eu considero banal, né, morrer, viver, isso faz parte, não é uma coisa assim, a pessoa vem, te agride, como estou recebendo algumas agressões aqui, mas por quê? Porque tu está mexendo com uma parte da pessoa que certamente é um medo, que nos transforma em pessoas predadoras, porque nós não respeitamos aquilo que nós tememos. Então, realmente é um assunto que já esgotei agora, mas que serve para reflexão. Reflexão dos amigos e das amigas, não é? Aqui da nossa Rádio Web Manaua, a voz da resistência. Participe, mande o seu recado, participe, converse com a gente, troque umas ideias, não é? E vamos juntos até aquele momento em que estamos conectados, né? Muitas pessoas ficam alguns minutos só conosco aqui, outros ficam mais tempo, mas o tempo que você ficar com a gente, muito obrigada, e com certeza vamos trocar mais do que apenas ideias, vamos trocar energias, tá certo? Vamos trocar muita energia, acreditando uns nos outros. Vamos lá então, não é? Invasores ainda afirmam. Hackers, novas mensagens comprometem militares, ministros e até Bolsonaro. Está na revista Veja deste final de semana. Mas claro, né, que está aqui, né? Invasores ainda afirmam que há um petista envolvido no ataque aos celulares dos integrantes da Lava Jato. Essa revista Veja é mesmo uma revisteca, né? É um negócio assim que... Porque tudo fica muito chato quando não muda o tom. É sempre o velho diapasão entra... Daqui a pouco tu não aguenta mais, né? Quer dizer, eles vão trazer uma novidade, mas eles já trazem não porque é novidade ou porque vai melhorar as condições dos brasileiros ou por isso. Não, eles querem... tem um petista no meio, sabe? Perde completamente a credibilidade, né? Nem parece que todo mais que eles tenham colocado tenha alguma verdade, né? Porque o negócio deles é colocar, tem um petista, olha o Lula. Ontem, por exemplo, aqui no TRF-4, os advogados do Lula pediram alguma coisa que envolve, entre aspas, provas acusatórias contra o Lula, que teria vindo da Odebrecht, e os bonecos ali disseram que não. Negativo, pro Lula não. Mas como é que tu vai te espantar com a decisão daquelas criaturas ali? Porque hoje, nesse caso especificamente do Lula, talvez em outros muitos, mas a gente não conhece, então a gente pode falar desse caso, porque esse a gente está, digamos assim, mega acompanhando, né? Então, nesse caso especificamente, não foi o Lula que perdeu ontem.
Não é o Lula que perde. O que perde mesmo, e daí